Graça e muita paz, amados, eleitos do Senhor, abençoadíssimos, e que o seu dia, como sempre, seja mais do que abençoado, seja melhor hoje do que ontem, e com certeza, em nome de Cristo ressurreto, será melhor ainda amanhã. Amém? Nós vamos fazer o seguinte: eu, Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça, quero ter um dedinho de prosa, como dizia meu avô, mas como digo eu, um dedinho de conversa em graça. Nós vamos falar aqui sobre a nossa herança em Deus, né? Veja bem, a nossa herança em Deus, baseado no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 13 a 18. 2 Coríntios 3, de 13 a 18. Bom, é apenas um esboço, concorde comigo quem quiser, mas me respeite, tá bom? É o meu entendimento segundo a palavra de Deus. Vamos a ela. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a tua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração de quem lê deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Abençoados, vamos colocar tenência nessa palavra. O assunto de hoje, como os demais, né, que tenho pregado, eu tenho proferido aqui, né, para os que reinam em vida e para aqueles que reinarão, que tomarão posse dessa herança de pequenos reis, né, rainhas que reinam em vida, não é muito apropriado para os religiosos, né, esses que fazem parte do sistema religioso aí. É sim apropriado para você, que é um filho de Deus, uma filha de Deus. Um filho que busca a sua maturidade no Senhor Jesus Cristo. Nesse texto que lemos, né, o verdadeiro apóstolo de Deus, né, Paulo, diz: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Isso no verso 16. De 2 Coríntios capítulo 3, versículos de 13 a 18, lá no 16. Quando fala em se converterem, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado, é o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas ainda estão vivendo o antigo pacto. Veem os feitos maravilhosos de Deus, não tomaram posse dessa herança ainda, aí vem através do véu. É muito comum, como os cristãos verdadeiros, ao lermos esse texto, compreendemos claramente que o Senhor já está em nós e que já estamos convertidos ao Senhor, porque o véu já não faz mais parte das nossas vidas. Repito, né, com plena convicção, sem medo de errar, o Senhor já está em nós e já estamos convertidos a Ele. Eu já falei versículos aqui onde nos garante isso, né? 1 Coríntios 6, 19 e 20, 1 Coríntios 3, 16 e 17, Atos 17, 24 a 28, e aí por aí vai. Então são palavras, são passagens que já diz
que Cristo está em nós. E a gente tem que tomar posse dessa herança. É muito comum no meio cristão ouvirmos gente dizer, né, faz 10 anos que eu me converti ao catolicismo, ao protestantismo, me converti a essa ou aquela igreja. Entretanto, você olha e nota que a vida dessa gente continua a mesma. Eu conheço vários e vários e vários, muitas pessoas. Uma vida de sacrifício, privações, tudo isso por ainda não compreender que Cristo já se sacrificou por ele, ou por ela, né? Em Hebreus 10,14 diz isso. É tão triste ver essas pessoas nessas abluções, esses sacrifícios aí, sabe? E paga isso, paga dízimo, paga promessa, e paga não sei o quê, fora, viu? E Jesus fica triste, por isso que as pessoas sofrem, não é? São pessoas que, embora não tenham muitos anos de convertidas, né, ainda trazem uma espécie de véu da ignorância sobre os seus rostos ou rostos. É importante observar que a verdadeira conversão tira o véu. Se você ainda tem um sobre o rosto do seu entendimento, isso significa dizer que você é uma pessoa que ainda não está convertida ao Senhor. O véu na vida de um filho é tudo aquilo, de um filho de Deus, né? É tudo aquilo que não deixa enxergar as coisas que são do Espírito. Vejam que Paulo orava ao Senhor no mesmo sentido. Em Efésios 1,18 a gente vê isso. Para que Deus iluminasse os olhos do entendimento daqueles abençoados irmãos da igreja de Éfeso. Um filho do Pai dos Espíritos, um espiritual que não consegue ver além do véu, está limitado apenas ao que vê os outros. Os do mundo carnal, né? Os do mundo carnal dizem, filho, você não conseguiu essa bênção porque você não se sacrificou bastante. Lê do engano. Não se sacrificou corretamente. Você precisa pagar o dízimo, pagar a oferta, subir ao monte, jejuar, que vive à margem do conhecimento que liberta. Segue por levantar a bandeira do sacrifício feito na cruz do Calvário. Aí você está dizendo que não valeu de nada. Cristo não está com nada, né? Aceita essa verdade em nome de Cristo ressurreto, antes que o pior aconteça. Em verdade, um filho de Deus assim não é um cego, mas vive como se fosse um. Você se lembra daquela brincadeira de criança chamada cabra cega ou cobra cega? Na qual você ficava perambulando de um lado para o outro, na roda, e os demais ficavam tirando uma da sua cara. Dá no mesmo. No sistema religioso, muitos líderes, ou sei lá, quem fazem parte, né? Eles estão tirando um sarro da sua cara e você não está percebendo. Está sendo enganado e não está percebendo. Tem muita liderança religiosa descompromissada com o Senhor dos Senhores, né? Ele está interessado no seu bolso, obrigando seus filhos a uma vida de escravidão, dizendo o que é, como devem se vestir, falar em se vestir, um parênteses aqui. Esses dias eu vi uma pastora na televisão dizendo que para as irmãs, como que elas deveriam agir com seus maridos, seus esposos, né, na hora do sexo, que não podia passar de 3 vezes. Misericórdia. Não tem que ser assim, tem que fazer isso, fazer aquilo outro, tudo mais, tal. É que nem uma garota de, sei lá, de 18 anos, 19 anos, que pura de tudo, a mãe tem que ensinar, olha, cozinhar, lavar, passar, como é que tem que agir e tudo mais, tal. Isso antigamente, né?
as coisas as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação. Eu chamo isso que a gente está falando aqui, eu chamo de água de salsicha. Conhece água de salsicha? Sabe do que é aquilo lá? Procura saber, pesquise. Tem muita gente que nem ferventa para sair aquele colorido, mas não sabe o que está ingerindo. E depois, diz a Bíblia, né? Meu povo sofre por falta de conhecimento, meu povo está sendo destruído. Assim, e por aí vai. Esses líderes dizem, né, como a gente já falou aqui, com quem se deve se relacionar, submeter-se a coisas, tem que fazer exatamente aquilo que esses líderes falam que tem que fazer, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Água de salsicha, daquilo que você não é, da carne. Aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 23, nos confirma isso aí, né? Como eu sempre digo, passa aquela pazinha de cal para esses futuristas que dizem conhecer, mas não, infelizmente, esses apóstolos, pastores, bispos, evangelistas, missionários, aquelas irmãs que se dizem poderosas, são tantos os interesses e os interessados em submeter você à escravidão, seja por ignorância ou conveniência, né? Por medo, sei lá. Enfim, hoje eu afirmo, tem muita gente que está indo na igreja, para não dizer 99,99,9% das pessoas que vão na igreja vão por medo. Se você não pagar o dízimo, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você vai para o inferno. Eu já disse aqui, sempre digo, todas as vezes eu digo, todos nós vamos para o inferno, porque inferno não passa de sepultura, ok? Quando alguém que é cego passa a ver, não há sentimento pleno de liberdade. O mesmo acontece conosco, de repente, num piscar de olhos, compreendemos que somos e estamos abençoados com todas as bênçãos. Gálatas 3:9, Efésios 1:3. Compreendemos que fomos escolhidos, eleitos nele desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, Romanos 8:28-30, para honrar e glorificar o seu santo nome, que nele somos mais do que vencedores e que nada pode nos separar do seu amor. Romanos capítulo 8, versículo de 35-39. Romanos 8, de 35-39. Tudo isso sempre esteve bem aí, diante dos meus e dos seus olhos, mas você, por exemplo, assim como acontecia comigo, né, que hoje já não acontece mais, graças ao bom Deus, eu não via, porque me haviam cegado o entendimento, e eu ainda não havia compreendido que já está convertido, que eu já estava, né, convertido ao Senhor. Uma vida com véu nos leva a fazer sacrifícios carnais, sacrifícios que não agradam a Deus, agradam aos homens. Falei aqui na palavra passada, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Não vos conformeis com esse mundo. Isso porque um cego ou um preso está limitado ao submundo em que vive, sistema religioso, igreja de 4 paredes, de tijolos. Eu, né, o Hélio Gonçalves, quer dizer que se eu tivesse chegado à igreja, né, essa igreja de paredes, recebido a palavra da graça e não tivesse entendido que o Espírito Santo era Deus mesmo, eu não estaria convertido ao Senhor, não estaria livre. Mas essa igreja aí, quer dizer, a igreja é você, mas essa de paredes, ela jamais vai pregar a graça para você. Pode ser que pregue a graça, mas com abluções, com batismo em água, né? Com dízimo, oferta, subir ao monte. Então, isso já não é graça. Graça não é nada disso.
Isso é sistema religioso. E ele tem que te prender lá. Porque se eles não te prenderem lá, a igreja fecha. Ele vai ter que distribuir currículo. Que bom que você está entendendo, que você entendeu. Veja agora no verso 17 de 2 Coríntios 3, que nós lemos, né? Porque o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, outro resultado da chegada do Senhor na vida de um filho dele é que o véu é tirado e aí há liberdade. Enquanto você estiver nesses alçapões aí, à mercê desses cães gulosos, né? Essa água de salsicha, sinto muito mesmo. Agora, vão aí perguntas que não querem calar, né? O véu foi tirado de você? A liberdade em sua vida? Tenho certeza que sim. Sem dúvida alguma você está convertido ao Senhor. Se você for dele, certamente ele habita em seu coração. O Senhor é o Espírito. Ele estará sempre com o seu povo e no seu povo. Você é o povo dele. Essa é a sua esperança, a minha esperança. Não converta-se, ou seja, não se submeta a homens. Não precisamos mais de aio, de tutores. Gálatas capítulo 3, 24 e 25. Não precisamos mais. Acorda, povo. Vamos dar uma espiadinha no que diz o apóstolo da graça, no verso 18, no mesmo livro de 2 Coríntios 3, né? Que nós estamos estudando no 2 Coríntios 3, de 13 a 18. Vamos lá. Ele diz assim: mas todos nós com o rosto descoberto, sem esse tal véu, né? Refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Veja que ser transformado é um processo contínuo, de glória em glória da mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E o Hélio, né? Eu estou convencido que você é um desses. Mesmo que você não queira acreditar, você é um desses. Basta tirar o véu e deixar de ser água de salsicha, que você ainda está sendo. Não estou generalizando, mas quem ainda está no sistema religioso não passa de água de batata, água de salsicha, porque crê no homem ao invés de crer em Cristo ressurreto. Bom, vamos lá. Eu estou convencido, você é um desses aí. Estão com os rostos assim descobertos. Estou certo de que você está sendo transformado, como diz a palavra, que lemos, né? De glória em glória. Especialmente quando recebe esta informação da parte do próprio Deus, aqui nesse espaço, nesse canal. Que tal seguir pelo caminho da liberdade? Não libertinagem, liberdade, eu disse. Honrando ao Senhor que é Espírito. E aí na tua mente. Se o honramos com nossas mentes, não há dúvida de que também o honramos em nossos corpos. Quem segue com o véu, segue dominado pelas paixões carnais, pelos desejos enganosos que o mundo carnal oferece. Segue como um escravo. Eu estou convicto de que você entendeu o recado. Estou certo de que Deus foi, e sempre será honrado aí na tua vida. E que Ele sempre honrará a palavra dEle para com você, como faz e sempre fará comigo também. Você crê nessa palavra? Eu creio. Siga em frente, siga reinando em vida, ok? Para a gente encerrar, eu espero que você tenha entendido, em nome de Cristo ressurreto. Para nós encerrarmos, eu vou fazer o seguinte: nós vamos aqui novamente. Olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos reler, segundo aos Coríntios
3, 13 a 18. 2 Coríntios 3, 13 a 18. Na sua tradução pode estar um pouquinho diferente. Como eu sempre falo, aqui é carta e é retrato. No final das contas, o Espírito Santo é que vai colocar a palavra final no seu coração. Eu espero que já tenha colocado aqui e aqui. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, e é até hoje abolido, hein? E até hoje, quando é lido Moisés, que é o Deus daquele século, né, que cegava o entendimento das pessoas, do povo de Deus, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, quando hoje se converterem ao Senhor, de verdade, né, então o véu será tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu espero que, em nome de Jesus, esse ressuscitado, esse que morreu por você e por mim, entendeu? Que tudo que ele fez foi uma obra perfeita por você e por mim. Então, temos que parar. Nós temos que como que eu posso dizer para que você entenda? Temos que tomar posse dessa herança de Deus. Porque a carne, ela luta contra o espírito, né? Gálatas 5 diz isso. Mas eu tenho certeza que a partir de agora você vai começar a analisar as coisas direitinho, bonitinho, porque você está meio, né, por enquanto. Mas a partir de agora, lembre-se, Deus foi, é e será eternamente contigo. Graça e paz dele é o que está escrito aqui, tá vendo? Graça e paz. Até a próxima.